Então, gente, bom dia novamente. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula da semana, né? Na semana passada, nós vimos uma peça consumerista, né? Uma peça diferente das outras que a gente já tinha visto. Hoje a gente vê uma peça que também é diferente das demais que a gente tinha estudado anteriormente, mas alguma das bases que nós vamos usar, vocês já viram, joia? Então nós ganhamos um tempo para poder trabalhar mais com outras iniciais, né? Antes de entrar em contestação e na parte de recurso, joia? Então hoje a gente vê uma outra inicial da área de família, que ela é bem corriqueira, então você já conhece um pouco da base teórica da peça, então acho que auxilia demais. Olha só, imagine a seguinte situação. Uma pessoa lhe procura, então, alegando que teve um relacionamento com uma outra pessoa, e aí, nesse momento, ela encontra-se grávida, joia? E o que acontece? Até 2008, até 2008, aplicava-se então a lei de alimentos, né, a 5478 de 68, aplicava então o Código Civil, né, que versa sobre a questão de alimentos. E acredite se quiser, para poder pedir alimentos, nós já vimos então que era necessária a demonstração da verossimilhança da alegação. Ou seja, você deveria demonstrar que a pessoa que busca receber alimentos possui um vínculo direto com a pessoa então que pagará alimentos. E esse vínculo, ele era preenchido, ou é preenchido, através da certidão de nascimento. É a certidão de nascimento que comprova o que nós chamamos de verossimilhança da alegação para poder pleitear, então, ou para poder gerar a obrigação alimentar, beleza? Isso está previsto lá no Código Civil e na Lei de Alimentos. Então, o que acontecia? Até 2008, para poder requerer alimentos, você precisava da certidão de nascimento, ou ainda alguma comprovação que demonstrasse a questão do vínculo de paternidade, ou aquele vínculo, né, familiar com a pessoa para gerar obrigação alimentar. Beleza. Até 2008, acredite se quiser, havia magistrados que cometiam assim o cúmulo de até pedir coleta de material genético do nascituro dentro mesmo do ventre da mãe. E isso gerava assim, a diversos tipos de riscos ao menor, risco de contaminação. Então, em 2008, o legislador criou uma legislação própria, chamada de Lei de Alimentos Gravídicos. Esta lei era uma lei bem curta. Ela veio como complementação à Lei de Alimentos e complementação ao Código Civil, joia? Então, a Lei de Alimentos Gravídicos, ela veio aí para poder interromper a interpretação que os magistrados davam da necessidade da verossimilhança. O que eles diziam? Olha, se não tem uma certidão de nascimento, como é que vai gerar, então, a obrigação alimentar? Beleza? Então, o que acontece? Essa lei foi criada, o legislador criou para complementar, então, a antiga Lei de Alimentos 5478 de 68. Além disso, o Código Civil também, no que versa a parte de alimentos. Essa lei, eu vou mostrar para vocês aqui, é uma lei bem simples, ela não é uma lei olha só. Então aqui, ó, nós vemos a lei de alimentos gravídicos. E aí, gente, ó, eu estou liberando o pessoal entrar, eu peço a gentileza para quem for entrando, colocando no mudo, porque quando eu estou na outra tela, eu consigo colocar, nessa aqui eu não consigo, tá? Então depois vocês colocam, quem for entrando, coloca em mudo, por favor, para não atrapalhar o áudio, e aí depois eu abro, beleza? Por aqui eu não sei, deixa eu ver se por aqui eu consigo. Ah, consigo também, que ótimo. Beleza, então tá todo mundo em mudo. Olha só, então coloca lá, ele disciplina os alimentos gravídicos, joia? Deixa eu alguém entrar aqui. Não. Disciplina sobre os alimentos gravídicos, e aí ele diz então, lá no artigo 1º, a questão, porque quem que é a parte legítima para poder promover esse tipo de demanda, e no artigo 2º ele traz então o que compreende os alimentos gravídicos, joia? Ele fala que são os valores suficientes para cobrir despesa adicional, período de gravidez, aí traz a questão dos exames, a própria internação, o parto, medicamento, etc. Joia? E aí ele traz quem o polo passivo, fala os alimentos que tratam esse artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, joia?
Então ele traz esta questão. E aí o artigo 3º, 4º e 5º, na época, depois se quiserem até olhar com calma, ele foi vetado, joia? Ele trazia a questão de quando que seria o momento inicial para poder gerar a obrigação alimentar gravídica. Isso tudo foi vetado. Aplicou a regra geral, então, do Código de Processo Civil, que diz que a incidência dos alimentos gravídicos ocorre a partir da distribuição da inicial e não da citação, tá? Então, esse aqui é um pouquinho diferente. E olha que interessante o que diz o artigo 6º. Ele diz assim, então, ó, convencido da existência de indícios de paternidade, observe que é indícios de paternidade e não a certeza da paternidade. O juiz, então, fixará alimentos gravídicos. Esses alimentos eles perduram do nascimento, eles perduram do momento da ação até o nascimento, joia? E ao final desta demanda, ele se converte em alimentos normais, aqueles chamados alimentos definitivos, né? E a parte pode depois ingressar com a revisional de alimentos, beleza? O que eu quero chamar a atenção? Quero chamar a atenção a esse artigo 6º, que diz sobre a questão dos indícios de paternidade. Eu vou discutir um pouquinho sobre isso daqui com vocês. Além disso, o artigo 7º. Observa que o artigo 7º, ele ainda traz aquela ideia da citação. O que acontece? O procedimento dos alimentos gravídicos ele era diferente. Quando nós tínhamos o Código de Processo Civil de 73 em vigor, aplicava-se assim. Nós ingressávamos com uma ação de alimentos gravídicos, o juiz, então, citava a parte para o requerido apresentar contestação no prazo de 5 dias, e aí o que acontece? Ele tendo dúvida ainda, ele podia fazer a chamada audiência de verificação, ou justificação, como alguns magistrados chamavam, com o objetivo, então, de verificar se havia ou não indícios de paternidade, joia? Hoje, esse procedimento aqui do artigo 7º, ele foi trocado, né, pelo procedimento do Código de Processo Civil. Por quê? Porque lá no artigo 11, coloca então que aplica-se supletivamente nos processos regulados por essa lei, por esse procedimento, a Lei de Alimentos, a lá 5478 de 68, e também a 5869 de 73, que era o CPC, beleza? Então, o procedimento em si dos alimentos gravídicos, ele aplica o procedimento da ação de conhecimento do Código Civil, joia? Vamos voltar para a gente discutir por lá. Então, esta é a primeira questão que a gente tem que ver. Vamos falar um pouco sobre esse artigo 6º, que diz sobre o chamado indício de paternidade. Olha só, como é que se verifica indício de paternidade? Quando havia o procedimento antigo do CPC, eu acho que era até mais simples, porque o magistrado chamava, ouvia o requerido e falava, olha, você teve relação, você conhece a fulana de tal? Sim. Teve relação sexual com ela? Sim. Isso já gerava a presunção, então, desse indício de paternidade, então, desse pretenso pai. Com essa alteração da sistemática do CPC, então você tem que trazer outros elementos, joia? O que acontece? Muito embora essa lei tenha sido escrita em 2008, os novos tempos, eles trazem outras formas de indícios que naquela época não havia. Então, vou dar alguns exemplos para você. Imagina, então, que um cliente te procura, alegando que encontra-se grávida, beleza? E que aí ela disse que teve um relacionamento com uma determinada pessoa. Como é que eu vou comprovar, então, o indício de paternidade numa ação de alimentos gravídicos? Olha, esta ação, muito embora é um procedimento formal, que segue toda a parte de produção de prova genérica, ela é possível admitir alguns elementos que geralmente em outras ações não vão ser. Exemplo, eu posso utilizar fotografias de rede social, troca de conversas em programas de WhatsApp, esse tipo de programa, troca de mensagem de texto, cópia de e-mail. Tudo isso vai demonstrar o que nós chamamos de indício. Observa que não é uma prova irrefutável. E essa era a discussão, então, que chegou aos tribunais. Se era possível, então, a utilização de fotografias, troca de mensagens de texto. E aí os tribunais, até a pacificação da STJ, entendeu que sim, que essa troca de mensagem, troca de jura de amor, fotografia junto, todos esses elementos que acontecem num relacionamento normal entre duas pessoas, elas podem ser utilizadas como provas na ação de alimentos gravídicos, joia? E aí, então, esta ação, você observa que é uma ação interessante, porque é uma ação de um procedimento um pouco diferente da certeza que se busca através da prestação jurisdicional. Você observa o seguinte,
é uma ação de alimentos, como qualquer ação de alimentos. Então, a gente sabe qual que é o foro competente, né? Mas eu queria saber o seguinte, por exemplo, quem que é a parte legítima para promover a ação de alimentos gravídicos? O nascituro? A genitora? Então, olha só, imagine, como é que você vai promover uma ação de alimentos gravídicos em nome do nascituro? A ação de alimentos gravídicos, ele busca a preservação da genitora da criança, que vai, obviamente, vai proteger, então, esse futuro bebê, beleza? Então, quem promove a ação de alimentos gravídicos é a genitora. Não tem como, dentro de aspas, esse menor, esse nascituro, promover uma ação de alimentos gravídicos. Eu queria ver, assim, como é que seria a qualificação dentro do nascituro, right? Então, esse é o primeiro fato. Outra questão que altera nesse procedimento é que até o Código de Processo Civil de 73, nós tínhamos os chamados alimentos provisionais. O que são os alimentos provisionais e qual é a diferença dos alimentos provisionais dos alimentos... deixa eu aceitar o pessoal que está chegando. Qual que é a diferença, então, dos alimentos provisionais para os provisórios, aqueles que nós já analisamos lá na Lei de Alimentos? Olha só. Os provisionais, eles faziam parte do procedimento cautelar, que estava lá no Código de 73, procedimento esse que foi extinto no CPC de 2015. Então, hoje, nós não falamos mais em alimentos provisionais. E olha que interessante, se você abrir o Código Civil de 2002 e colocar como palavra-chave lá, provisionais, se não me engano, lá no artigo 1705, 6, ele vai dizer assim que o juiz fixará os alimentos provisionais na exata, eu não lembro bem o texto, mas depois vocês olham, 1706. Ele diz lá que o juiz vai fixar os alimentos provisionais. O que acontece? Esse texto ele não foi revogado com a entrada do CPC de 2015, ele foi mantido no Código Civil, só que não existe mais procedimento cautelar no Código de Processo Civil de 2015, então nós não falamos mais em alimentos provisionais. E ele foi mantido para outros procedimentos. Exemplo, a separação de corpos ainda existe em alimentos provisionais, mas em alimentos gravídicos, hoje nós aplicamos subsidiariamente a 5478 de 68, né? Então nós aplicamos alimentos provisórios, joia? Então mesmo na ação de alimentos gravídicos, que é aquele que eu não tenho certeza da paternidade, eu peço alimentos provisórios e não mais alimentos provisionais, o que nós pedimos até 2015. Então, 2015, nós ingressamos com uma ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisionais. A partir, então, da alteração do CPC, hoje nós ingressamos com ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisórios. Muito embora a terminologia ocorra uma alteração, os requisitos de preenchimento são mais ou menos os mesmos. Demonstrar que a parte não pode aguardar até o final do processo e tudo mais. Então, ele não muda assim, a sua essência na hora que discute provisórios e provisionais. Era muito mais uma questão de terminologia técnica do CPC de 73 do que provavelmente uma prática. Até porque, se depois vocês forem procurar, vocês vão ver que existe uma série de julgados mais antigos, obviamente, porque hoje nem, apesar que vai achar essa questão que eu vou falar agora, da fungibilidade entre provisionais e provisórios. Então vocês vão ver que é meramente uma terminologia, ele não vai gerar tantos efeitos práticos assim uma peça. Mas hoje, então vocês que buscam uma técnica mais perfeita para poder fazer a peça, exame, concurso, hoje então nós falamos em alimentos provisórios e não mais provisionais, beleza? Então, moçada, eu vou colocar aqui para a gente ver um caso, para a gente poder discutir o caso em espécie. Eu só queria chamar a atenção uma questão. Desde, acho que quarta ou quinta-feira, o Zoom está cortando as aulas com 40 minutos, né? Então, se acontecer isso hoje, o que a gente faz? Não saiam correndo e não debandem. A gente faz o seguinte, terminando aqui, ele converte essa aula, né? Porque depois ela fica disponível para vocês lá no... Eu mando para vocês no YouTube. Então, se caso ocorra de encerrar a aula, acabando de salvar a aula aqui, eu pego e abro outra reunião para a gente discutir, tá? Então, fica tranquilo para a gente poder ver com calma a peça. Olha só, vamos ver o nosso caso de hoje. Beleza? Olha aqui. Então, diz lá que a Maria de Fátima, ela reside lá em Matias Barbosa, ela procurou, alegando que em janeiro de 2020 teve um relacionamento com o João é oficial de justiça, na cidade de Três Rios, lá outro estado. Então, esse relacionamento foi público, onde
pode ser comprovado através de publicação, de foto, jura de amor em rede social e ainda tem até mensagem de texto. Primeiro ponto que eu chamo a atenção, é óbvio que essas informações elas entram no fato, né, no fato da peça e também na fundamentação. O que eu quero falar? Aqui, muito embora eu não fale que ela te entregou as cópias, você obviamente vai colocar que as cópias estão anexo, beleza? Beleza, vamos continuar. Então, ó, Maria, no mês de março de 2020, após fazer um teste rápido de farmácia, ela descobriu então que estava grávida do João. Então, para ter a certeza dessa gravidez, a Maria ainda fez o exame laboratorial. E nesse exame comprovou então que está grávida. Gente, ó, o elemento para ação de alimentos gravídicos, isso aí, obviamente, é a mulher está grávida. Porque se ela não está grávida, não cabe ação de alimentos gravídicos. Então, olha só, o requisito então, dela estar grávida está preenchido. Beleza. E aí diz então que ao saber do resultado positivo do exame, a Maria ficou muito feliz e ela ligou para o João. Mas o João não gostou da notícia que a Maria deu, né? E aí olha a fundamentação, ele diz então que essa notícia ia arruinar a vida dele porque ele era casado. Olha que situação, né? Então após ele receber a notícia, o João tem evitado os contatos com a Maria, ou seja, eles brigaram, terminaram aí, né? E ainda deixou bem claro que ele não vai ajudar durante a gravidez. Ou seja, ele vai esperar nascer para fazer exame, para depois comprovar. E olha que situação. A Maria está desempregada, ela está passando dificuldade, inclusive ela está morando de favor na casa de amigos, beleza? Então, o João, ele tem boas condições financeiras, ele oferece uma renda mensal de quase 10 mil reais, e aí como ele é funcionário público, você observa que você tem acesso ao portal da transparência, né? Você consegue comprovar a renda dele. E aí, olha só, Maria ainda te informa que sempre foi fiel a João e que nunca teve relação com outras pessoas. Por que essa informação é muito relevante? Porque muito embora seja um indício de paternidade, se a Maria, por exemplo, ela tivesse tido um relacionamento com vários outros parceiros, geraria uma dificuldade de demonstrar esse indício, tá? Então, por isso que essa informação é vital. E aí, no final, ela diz, então, que para você promover a ação que fosse cabível, beleza? Vamos voltar aqui para a gente discutir. Vamos lá, moçada. Olha só. Então, esse aqui é um clássico caso de alimentos gravídicos, tá? Primeira coisa que chama atenção. O endereçamento da peça. Vamos lá. Gente, como eu disse para vocês, como regra, né? Como regra de foro para distribuição de demanda ou competência material, nós teríamos, então, 3 como regra geral, né? Cível, família ou família e sucessões. Então, por exclusão, essa daqui é muito fácil, porque alimentos, se alimentos está no capítulo dos alimentos lá do direito de família do Código Civil, obviamente, essa demanda, então, ela deve ser proposta no foro de família, tá? Então, na vara de família. Então, você já sabe que o endereçamento da peça é ao juízo de família. Agora, a competência territorial. Você viu, então, que ela mora em Matias Barbosa e o João, ele mora em Três Rios. Essa demanda, então, ela deve ser proposta na casa de Maria ou na casa de João? Gente, como regra geral, lembra da súmula 1 do STJ. Diz que nas ações que envolvem alimentos é sempre no domicílio de quem está pedindo alimentos. Então, como regra geral, nós temos lá do artigo, a súmula 1 da STJ, nós temos o artigo 53 do CPC, que diz, então, que nas ações de alimentos deve ser proposta no foro domicílio de quem está pedindo os alimentos. E como alimentos gravídicos, é a mesma regra, tá? Então, vai ser no domicílio da Maria, perfeito? Além disso, a qualificação. Gente, novamente, quem propõe ação de alimentos gravídicos é a mãe, mas não é ela representando ninguém, é a mãe, beleza? Então, qualificação completa de pessoa física maior, perfeito? Então, você vai qualificar a Maria de forma completa. Obviamente, esse procedimento também depende da presença do advogado, muito embora a ação de alimentos, lá na 5478, até diz a questão do jus postulante na ação de alimentos, né? Mas, como nós estamos fazendo uma prática de exercício da atividade de advogado, obviamente nós estamos ingressando com o advogado, tá? Então, qualificação completa do advogado. O que eu quero chamar a atenção? A peça de vocês, todas as atividades já estão corrigidas, né? As que estavam comigo. Eu percebi que na qualificação do advogado, vocês têm esquecido de colocar o endereço completo do advogado. Coloca parte dele. Então, tipo assim, não coloca aquele
com endereço profissional, sítio na rua, número, bairro, cidade, web, CEP, endereço eletrônico. Vocês colocam lá com endereço profissional, aí coloca só a cidade, coloca só o e-mail. Não esquece de colocar, então, o endereço completo do advogado. Lembra que o advogado, como parte, deve ser qualificado de forma completa da petição inicial. Joia? Então, não esqueça. A pré-fundamentação da peça. Gente, vamos como regra. Olha só. Na Constituição Federal, tem artigo específico? Sim, tem 2. Todas as ações de alimentos, nós usamos 2 artigos quando nós falamos dele. Lembra disso? O artigo 227 e o artigo 229. Então, para quem não se lembra, os procedimentos de família estão previstos lá na Constituição Federal a partir do artigo 226. Mas nesse caso, então, nós utilizamos o 227 e o 229. Beleza? Então matamos a Constituição Federal, matamos com pesado, né? Então nós eliminamos já essa pré-fundamentação. Segunda, olha só, Código Civil. Gente, no Código Civil nós temos um capítulo de direito de família, e em especial uma parte só sobre alimentos. Então neste também, lembrando que nós usamos como regra 1694, 1695, que são a pré-fundamentação básica nas ações de alimentos. Né? O 694, inclusive, no seu parágrafo, ele diz a respeito da questão do binômio. Então, por isso que, basicamente, na ação de alimentos, nós usamos 2 no Código Civil. 1694 e 1695. Beleza? Então, esses são esses 2. Então, no Código Civil, nós temos a pré-fundamentação do 1694 e 1695. No CPC. Gente, no CPC, nós começamos sempre quando analisamos um caso, a gente olha isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha essa informação aqui. Quer ver? Opa, como é que eu tiro esse trem aqui? Eu tenho uma pergunta. Esta informação, ela se torna relevante em que sentido? Olha só. Maria, estando desempregada, passando dificuldades e morando de favor na casa de amigo. Por que essa frase chama tanta atenção na hora de montar um caso? Porque aqui você vai ver a incidência do quê? Da necessidade de pedir justiça gratuita. E por que eu estou mostrando isso? Porque se você, ao ler um caso, você verifica a necessidade de pedir justiça gratuita, eu na pré-fundamentação da peça, deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou fazer assim, bem bonitinho aqui, ó. Aí fica mais fácil, tá? Ó, então nós vimos na CE, vou botar aqui o primeiro artigo. Artigo 227 e 229 da CF, tá? Então a primeira coisa que nós vimos aqui, depois disso, nós vimos o artigo 1694 e 1695 do Código Civil 02. Beleza, olha só, então vamos lá. A pré-fundamentação do CPC. Gente, a pré-fundamentação do CPC, por que eu disse aquela questão daquela frase ali no caso? Porque se houver a incidência ou necessidade da justiça gratuita, o que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar o 98. É o 98, então, que pré-fundamenta a justiça gratuita. Obviamente, no artigo 1º também da Lei de Alimentos, ele fala sobre a questão da justiça gratuita nas ações de alimentos, mas processualmente, o artigo correto é o 98. E nós não utilizamos mais a questão da Lei 1060/50. Tem gente que está usando. Lembra que eu disse? O 98, como uma lei procedimental e mais atual, ela traz toda forma de pedido, deferimento, revogação e impugnação da justiça gratuita. Então, por isso que eu uso o 98. Beleza. E qual que é o outro? Gente, se é uma petição inicial, eu também uso o CPC. Então, eu uso o artigo 227 e 229 da CE, o artigo 694 e 695 do Código Civil, artigo 98 e 319 do CPC. Acabou aqui? Não. Por que não acabou? Porque nós temos uma lei própria. A primeira lei é a 11.804 de 2008. Lembrando que eu não posso, e isso tem acontecido, eu não posso pré-fundamentar uma ação
colocando apenas o número da lei, gente. Eu tenho que colocar qual artigo desta lei eu vou utilizar. Então, exemplo, eu vou usar o artigo 1, 2 e 6. Eu vou usar o 9, vou usar o 26. Essa daqui, por exemplo, a lei de alimentos gravídicos, ela é muito pequenininha. Então, basicamente, outra coisa, primeiro o artigo, depois a lei, tá? Vou dar um exemplo aqui. Então, artigo 1, 2 e 6 da lei. Não tem como você pré-fundamentar uma peça só em cima da lei, gente. Eu tenho que colocar qual é o artigo, tá? Acabou? Não. Nós temos outro aqui, fundamental, que é a lei de alimentos. Nós vimos então que aplica-se subsidiariamente a lei de alimentos na ação de alimentos gravídicos, beleza? Então, se eu aplico subsidiariamente, olha só, gente, na pior das hipóteses, você vai usar só esse daqui, ó. Sabe por quê? Porque esse daqui, esse daqui é o que pré-fundamenta o pedido de alimentos provisórios. Tá, gente? Eu recebi um minuto aqui de 10 minutos, então vai cortar com 40 minutos mesmo o vídeo, tá? Então fiquem tranquilos que acabando a gente volta de boa, sem maior BO. Então nós temos aqui a pré-fundamentação da peça, ó, artigo 227 e 229 do CF, artigo 1694 e 1695 do Código Civil de 2002, artigo 98 e 319 do CPC, artigo 1, 2 e 6 da Lei 11.804 e artigo 4 da Lei 5478 de 68, beleza? Esta é a pré-fundamentação de uma ação de alimentos gravídicos. Como fica o nome da ação? Vamos colocar aqui que eu acho que fica mais fácil. Ação de alimentos gravídicos com pedido. O pessoal tem colocado cumulado com, tá, gente? Ó, lembra que é pedido de alimentos provisórios. Então, este daqui, ó, é o nome da ação. Tá? Ação de alimentos gravídicos com pedido de alimentos provisórios. Joia? Então, temos a pré-fundamentação da peça, temos o nome da ação. A qualificação. Gente, o réu na ação de alimentos gravídicos, então esse pretenso pai, tá? Esse pai, então, que teve relação com a genitora desse nascituro, joia? Então, qualificação normal também do requerido. Vamos aproveitar aqui, o quadrinho aqui, vamos à estrutura da peça. Dos fatos, joia? Gente, ó, dentro dos fatos, então, dessa peça, deve trazer uma narrativa bem completa a respeito dessa possibilidade dos indícios de paternidade. Então, não deixa passar informação. O que eu quero chamar a atenção? Moçada, dentro dos fatos, nós temos que fazer parágrafos. Vocês não estão fazendo parágrafos, beleza? Temos, então, que abrir ideias e fechar ideias. Nós não deixamos as ideias abertas, aí fica, às vezes vão ver na correção, assim, ó, coesão, e tem uma interrogação, falta coesão na frase. Como é que você abre uma ideia e não conclui, tá? Além disso, fechamento de peça, o fechamento dos fatos, né? Não havendo outra maneira, busca a prestação jurisdicional. Essa é meio clichê, mas não tem muito erro. Cuidado, eu tenho visto o quê? As pessoas justificarem a ação. Exemplo, assim diante do exposto, necessário se faz requerer alimentos, porque ele não pode aguardar. Gente, isso é justificativa de ação, não é fechamento de fatos, tá? Eu lembro que eu falei que vocês têm aquele outro vídeo lá, só explicando como é que faz os fatos. Depois olha ele com calma, olha ele com carinho lá, que vocês vão ver que tem algumas dicas, né? Não utilizamos nomes de parte, não colocamos que alega e aduz. Demonstramos, então, a questão de algumas provas, tipo a questão do documento lá de gravidez, o teste, né? O resultado do laboratório, você vai colocar conforme resultado anexo, você já vem trazendo as provas, então, que já estão em seu poder, tá? Beleza. Segundo tópico, preliminarmente, joia. Tópico, então, 2.1. Gente, ó, neste caso, nós verificamos que cabe o quê? Justiça gratuita. Então, o primeiro tópico do preliminarmente será da justiça gratuita. Lembrando que
o tópico do preliminarmente para baixo deve ter no mínimo 3 parágrafos. Num primeiro parágrafo nós chamamos de mini-fato, no segundo parágrafo de fundamentação e no terceiro parágrafo nós chamamos de pré-pedido ou conclusão. Tá? Um grande macete. No primeiro parágrafo você traz uma introdução do caso, no segundo você já junta um pouco de matéria fática para poder fundamentar, e no terceiro parágrafo, então, você faz o pré-pedido ou conclusão. Joia? Não esqueça. Então, cada tópico de fundamentação, do preliminarmente para baixo, vai ter sempre, no mínimo, 3 parágrafos. Quando eu falo mínimo, é porque não tem como fazer menos do que isso. Primeiro, mini-fato. Segundo, fundamento. Terceiro, pré-pedido ou conclusão. Tá? O da justiça gratuita nós já vimos com bastante calma, né? Que nós vamos ver em várias peças. Joia? Segundo tópico, 2.2. Dos alimentos provisórios. Gente, ó, lembrando, neste tópico também tem que ter no mínimo... Neste tópico tem que ter no mínimo 3 parágrafos. O que o pessoal está fazendo? Faz o primeiro parágrafo e traz um mini-fato. Porra, tá legal, o pessoal tá narrando direitinho o mini-fato. No segundo parágrafo, fala assim, ele precisa dos alimentos. E já pula para o pré-pedido. Gente, o que é a fundamentação de um tópico da peça? Você tem que demonstrar que a letra fria da lei se aplica a um caso em especial, que é essa demanda. Então, se eu estou pedindo alimentos provisórios, obviamente, ele está fundamentado lá no artigo 4º da Lei de Alimentos. Você vai ter que dizer o seguinte, olha, exemplo, tá, gente? Já vi um monte de coisa igual, mas não é fazer igual não. Ó, exemplo, o autor não pode aguardar até, nesse caso a autora, né, o agenitor, tanto faz, tá? Mas vamos colocar a autora. A autora não pode aguardar, genitora não dá, né, gente? A criança nem nasceu. Vamos lá. A autora não pode aguardar até o final da demanda para receber alimentos, uma vez que isso colocaria em risco a sua própria sobrevivência e de um futuro bebê. Sendo assim, necessita da fixação dos alimentos provisórios de forma imediata, liminar, inaudita altera pares, qualquer coisa nesse sentido. E no final se coloca, nos termos do artigo 4º da Lei de Alimentos, no artigo 4º da Lei 5478. Estou dando bem superficial para vocês entenderem. Isto é a fundamentação. É você dizer que aquela norma se aplica a um caso em espécie. Não tem como você só argumentar, gente. Não existe. Aquela premissa que me deu os fatos que eu te dou o direito, aquilo é para quando você está lá no primeiro semestre da faculdade. Quando você faz uma petição, você tem que fundamentar aquilo que você está colocando. Se você não fundamentar, a parte ré, ela poderá alegar um cerceamento de defesa. Falar, olha, o juiz está deferindo alimentos provisórios, nem foi fundamentado, não foi preenchido os requisitos e assim por diante. Isso serve para outras coisas, tá? Então, por isso que todo tópico de fundamentação ele tem que ser fundamentado. Não existe apenas um tópico jurídico de argumentação. A argumentação jurídica é pegar fato mais direito e juntar os dois. Isso é o que nós chamamos de argumentação jurídica. É demonstrar para o magistrado que aquela norma fria da lei se aplica a um caso em específico, que é o caso em tela. Tá? Vocês precisam melhorar a argumentação jurídica. A argumentação jurídica não é só narrativa fática. Você tem que demonstrar o cabimento da norma no caso em específico. Tá? E ao final, então, do terceiro parágrafo, no mínimo, né, o fechamento ou pré-pedido e conclusão, que é aquele, diante do exposto, requer tal coisa. Você tem que fechar. Aqui, da mesma forma, você vai fazer o fechamento. Não esqueçam de trazer valor e forma. Então, se você for pedir um salário mínimo, você tem que colocar ele em dinheiro, depois por extenso, a correspondência em salário mínimo e, ao final, então, a questão da forma de pagamento, como é que ele será pago. Tá, moçada? Gente, ó, falta 1 minuto e 30 para encerrar o vídeo, então antes de entrar no próximo tópico, eu vou fazer. Deixa eu só colocar o end share aqui. Stop share. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou encerrar esse vídeo, que eu já salvo ele. Então ele demora uns 5, 10 minutinhos no máximo para poder converter ele no vídeo que vai depois ficar ao vivo. Então eu faço o seguinte, eu vou já terminar agora, não sai daí, espera um pouquinho, vai lá, busca um café, passa água no rosto, tá? E a gente já continua. Beleza, moçada? Então, até breve.
a nossa parte 2.